Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente vamos seguir com os nossos vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre os poderes que vêm do outro mundo, os poderes demoníacos. Este poder que pertence a Dante, Asta, Vanica e Zenon. Principalmente eles, que são os herdeiros, que são os receptáculos desses seres de outro mundo. Aparentemente existe algo por trás desses poderes e como eles são ligados a cada reino de Black Clover. Não só isso, como aparentemente e indiretamente já foi mostrado qual nível de poder o Asta consegue chegar. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, é claro, vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo. Eu acho que a gente consegue, então já deixa o like aí embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui, se não for novo, dá uma conferida se o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, recentemente quem tá acompanhando o mangá de Black Clover sabe que muitas novas revelações foram feitas sobre os poderes que vêm de um outro mundo, os poderes demoníacos. Graças à batalha de Vanica, principalmente, a gente conseguia saber como esse poder se adentrava no corpo do seu receptáculo. Basicamente, ele dava uma outra magia, uma nova mana. Então a Vanica teria o seu próprio poder, a sua própria magia, a sua própria mana original, que no caso dela seria a magia de sangue. E dentro dela também existiria uma outra magia, um novo poder que ela pode utilizar, que seria a magia de Megícula e também a mana de Megícula. Essa no caso seria a magia de maldições, e a gente viu a mesma coisa com o Dante, mas só não entendeu direito o que estava acontecendo ali. Durante a batalha contra o Dante, ele chegou demonstrando o seu poder, a magia gravitacional, e com este poder ele já estava sendo apto o suficiente para vencer todos os touros. Ele lidou com uma facilidade tremenda com Asta, Vanessa, Gauchi e Henry. Tudo isso para ele foi muito simples e ele apenas mostrou algumas das técnicas que ele possuía com a magia gravitacional, mas em nenhum momento Dante mostrou cansaço, e ele também não demonstrou dificuldade nem mesmo estar se esforçando ali. Tudo isso pelo menos até que o Capitão Yami chegou. Quando Yami Sukehiro chegou naquele local, ele já chegou furioso. Ele não suportou seus companheiros de esquadrão sendo derrotados ali e vendo Dante tratando todos eles mal. O Capitão Yami então disse que ele ia acabar com aquele adversário e a gente viu a sua luta contra o Dante, pelo menos parte dela. Não foi difícil pro Capitão se igualar ao nível daquele cara e ele realmente conseguiu atingir Dante, que dizia que não era ferido há muito tempo. Há muitos anos não tinha um inimigo que era capaz de o atingir desse jeito. E neste ponto, Dante começou a sentir uma nova sensação maligna que ele dizia que nunca imaginou, que seria ciúmes do Yami. Ele tinha vontade de ter o que o Yami tinha, os seus companheiros incrivelmente poderosos que sempre estariam ao seu lado. Só que o que a gente não notou era que a forma como Dante se curou do ataque do Yami não era um poder vindo da magia gravitacional. O próprio Dante falou que aquele era um outro poder, uma outra magia. Ele dizia que nunca imaginou que precisaria usar aquela magia novamente e que fazia muito tempo que não usava. Mas eu mesmo achei que aquilo fazia parte da magia gravitacional, era só um outro tipo de uso. Mas agora que a gente sabe que aqueles que possuem um poder vindo de um outro mundo têm dois tipos de magia correndo dentro de si, aparentemente Dante já demonstrou sua magia. Mas o que a gente quer falar agora neste momento é sobre os limites deste poder. Até onde vai este poder e também, é claro, de onde realmente vem este poder. Aparentemente existe um portal para o submundo em cada reino. E isso vem de acordo com a transformação do máximo de poder alcançado pelo líder da tríade. Aparentemente tudo isso estava indicando pra gente que cada reino deve possuir o seu portal, e os demônios que escapam dali de dentro fazem parte indiretamente daquele reino. Era como se aquele que residia em Asta vivesse em um lugar completamente diferente ou tivesse seus poderes diferentes daquele que reside em Vanica e também em Zenon. Essa teoria aparentemente já tá circulando, eu vou explicar pra vocês, e quem me falou sobre isso, quem reparou primeiro nisso, foi o Alex, que colore os mangás aqui pra gente, que sempre tá trocando ideia e ajudando o canal, vocês já conhecem ele. Ele me chamou pra perguntar se eu já tinha notado sobre isso, e isso ele viu durante a transformação da Vanica no capítulo 253 de Black Clover, e já tem a review aqui no canal. Inclusive essa review tá incrivelmente épica, a batalha tá muito legal e eu indico que todo mundo confira, tem um card aparecendo aí na tela, beleza? Pra quem não se lembra do que rolou neste capítulo, a Vanica tava enfrentando principalmente a Noelle, que era sua companheira de combate físico naquele momento. Neste ponto a garota da tríade tava muito empolgada porque a Noelle conseguiu atingir ela, e então ela começou a demonstrar o seu poder. Ela aumentou pra 50%, 51%, 52% e assim ela foi progredindo cada vez mais. Vanica estava se fortalecendo com o poder de Megícula, e ela já estava usando até mesmo o seu poder natural, que era sua magia de sangue. Vale lembrar que neste ponto estava mais fácil lidar com a Vanica pelo fato dela estar com seu poder parcialmente enfraquecido graças à magia de Loropédica, mas ao mesmo tempo ela continuava forte ao ser fortalecida por Megícula. E a própria Noelle notava que a cada 1% que a Vanica aumentava, o seu aumento de poder já era absurdo. E ela então começou a progredir cada vez mais naquele combate até que ela decidiu chegar ao seu auge, 70% de poder. Naquele ponto, Vanica estaria utilizando o máximo de poder dominado da Megícula que ela conseguiria utilizar. Inclusive, esse pode ser até mesmo o máximo suportado pelos membros da tríade, porque o discípulo do Zenon há algum tempo atrás disse que o Zenon era capaz de usar 70% também. Então este pode ser talvez o máximo do poder do outro mundo que um humano possa suportar, mas isso não significa necessariamente que todos têm 70% do mesmo jeito. Talvez o 70% de um seja mais fraco do que o de outro porque ele não tem tanto domínio assim pelo seu poder, mas no caso da Vanica, a gente viu que ela havia ganhado uma transformação completamente nova. A sua forma de lidar com a sua magia havia mudado completamente, mas não é sobre isso que a gente quer falar agora. Principalmente o fato de que além das asas, Vanica também havia ganhado uma cauda. Como a gente sabe em Black Clover, conforme a pessoa vai
utilizando e progredindo o seu poder do outro mundo, seu poder demoníaco, ele vai ganhando também mudanças corporais vindas necessariamente deste poder. A Sekirei, por exemplo, ela só tem uma maldição do outro mundo, e por isso, ela acaba sendo nível arcano, e aparentemente os chifres que ela possui é por causa disso. A mesma coisa acontece com Asta, quando ele convoca o seu poder do outro mundo, primeiramente ele ganhava um chifre só. Depois ele passou a ganhar 2 chifres, depois ele já tava com um monte, e a gente também via que a antimagia no garoto formava uma única asa, depois disso começou a formar 2, e a outra asa começou a crescer cada vez mais. Não só isso, como a antimagia também percorria ainda mais o corpo do garoto. E aí no auge da chegada do poder de Vanica, a gente via que uma cauda nasceu nela. A mesma coisa aconteceu com Asta no capítulo 242 de Black Clover. Durante este capítulo, pra quem não se lembra, ele estava enfrentando o Zenon, e ele estava dando tudo de si naquela luta, ele realmente queria acabar com aquele adversário, mas não era capaz. Asta então passou a ser esmagado pelo líder da tríade, e depois disso ele presenciou Dante falando que iria forçar o garoto a usar o máximo do seu poder, a mostrar os seus verdadeiros sentimentos negativos, a mostrar que Asta não era tão bondoso como ele dizia ser. E então, naquele ponto, Dante tentou tirar a vida de Gauch na frente de Asta, e ele basicamente conseguiu. Ele criou uma grande espada utilizando a sua magia da manipulação da gravidade e lançou aquela espada com tudo em Gauch, que não poderia se defender porque já estava preso na gravidade de Dante. Ali aquele garoto acabou sendo atravessado pelo poder maligno, e então Asta perdeu o controle completamente. Ele passou a entrar em desespero e ter memórias ruins, lembrar de coisas do seu passado, inclusive aparentemente da sua própria mãe, e ali ele despertou uma nova forma. Asta passou a liberar cada vez mais do seu poder maligno. O seu cabelo passou a se comportar de um jeito diferente, como se novos chifres passassem a crescer no garoto, e também aquele que ele já possuía ficou cada vez maior. A asa do Asta também ficou muito mais eminente, muito mais visível, e a antimagia passou a preencher mais do seu corpo. Não só isso, também como neste momento, assim como Vanica, o Asta também liberou uma cauda no meio daquela luta ao ativar essa forma, essa nova transformação. Isso fez a mim e também possivelmente a outras pessoas acreditarem que talvez esse seja o 70% do Asta, mesmo ele não estando no controle. Quem controlou ele neste momento foi o ser do outro mundo, ele utilizava suas próprias habilidades, o seu próprio estilo de luta, e o Asta ficou aparentemente inconsciente, e mesmo assim a gente via que ele ficou muito mais poderoso. Não só isso, também como se realmente for verdade que um humano só consiga atingir 70% do poder, por isso o Asta não se tornou ainda mais forte, porque o demônio se viu limitado para não acabar perdendo seu receptáculo naquela luta. Não podemos esquecer também que, como eu disse, o 70% de poder pode variar muito de acordo com cada usuário. No caso o Asta, ele não poderia se comparar, por exemplo, ao 70% de poder do Dante, do Zenon e da Vanica, já que eles treinaram muito mais utilizando este poder, e assim obviamente eles estariam mais fortes. Isso também pode ter uma ligação direta com o nível do ser que está dentro do interior do receptáculo, mas não dá pra levar isso muito a fundo, porque não dá pra considerar aquele que está com a antimagia sendo fraco, até porque ele junto com Asta venceu um demônio que era considerado alguém de alto nível, do mais alto rank do outro mundo. Então ele com certeza era poderoso, mas possivelmente o corpo do Asta não tem treinamento suficiente pra alcançar todo o seu poder e usar o máximo de cada porcentagem. Por isso Asta, mesmo se ganhasse a transformação dos 70% de poder, e se essa realmente for a transformação desses 70%, ele não teria tanto controle e tanto poder quanto Dante, por exemplo, e por isso ele não fez aquele cara se forçar a exibir mais poder naquele combate. Mas não é só sobre isso que a gente quer falar, mas sim pelo fato de que aparentemente cada demônio estará completamente ligado ao reino em que ele nasceu ou escapou, onde possivelmente existe um portal em cada um daquele lugar, e isso estaria exibido na cauda daquele ser. Durante aquela transformação do Asta, essa que a gente acabou de comentar, a gente estava vendo a cauda do garoto nascendo, e na ponta da cauda dele a gente já tinha notado, já tinha comentado com vocês no canal, que tinha um símbolo de um trevo. Sim, era o símbolo de Clover que estava ali. No fim da ponta da cauda de Asta tinha o símbolo de Clover, o reino da qual ele pertencia, o reino pela qual ele lutava. Mas isso no caso parecia uma simples coincidência, poderia ser uma coincidência pequena, apenas uma referência feita ali. Mas depois, agora, e eu nem mesmo tinha notado isso, quando a Vanica apareceu utilizando 70% do seu poder, emanando seu máximo de poder demoníaco, a sua cauda formou exatamente o símbolo de Spades, o reino da qual ela vinha. E o que mais faz sentido neste momento seria o fato de que essa transformação estivesse ligada diretamente ao reino da qual aquele ser pertencia. Então aquele, no caso Megícula, que havia tomado o corpo de Vanica como receptáculo, estaria mostrando na cauda o reino em que nasceu, e não necessariamente o reino que a Vanica é. A Vanica realmente é de Spades, e ela realmente parece gostar daquele reino, afinal tá marcada até mesmo no seu tapa-olho. Mas quem traz aquela transformação é Megícula, não é um poder inato de Vanica, não é um poder que ela tenha total controle, que pertence a 100% a ela. É um poder que ela pega emprestado, e a própria Loropética falou sobre isso. Quando a Vanica vai se empolgando numa batalha, ela vai pedindo mais e mais poder pra Megícula, e liberando mais do seu poder demoníaco. Então sim, aquela cauda estaria ligada diretamente a Megícula, e não diretamente ligada ao usuário do poder. Então assim seria a mesma coisa com Asta. O trevo na cauda não estaria ligado ao garoto, mas sim ao demônio no seu interior. E basicamente, isso poderia representar que cada reino de Black Clover teria o seu próprio portal completamente selado para impedir que os seres dos outros mundos nasçam. E é por isso também que se o plano da tríade realmente fosse concretizado, eles acabariam com mais da metade de todo o continente, pelo fato de estar abrindo o portal para todos os seres de todos os reinos saindo de uma vez só. Não só isso, como isso poderia explicar também o fato de que o demônio do Dante não conhece aquele que tá com Asta. Ele disse que nunca ouviu falar sobre o poder dele e também nunca viu aquele cara. Isso também explica como a tríade se formou no mesmo lugar. Todos viviam em Spades, todos eram
eram daquele reino e também todos dominaram aquele mesmo local. Isso porque ambos os demônios que estão no seu interior realmente são daquele reino também. E agora com seres do outro mundo sempre escapando por ali, já que 3 vieram de uma vez só, e também os discípulos da tríade todos possuindo poderes herdados dele. Basicamente o fato deles estarem dominando tudo e a todos é por causa dessa ligação e por alguém em algum momento ter aberto o portal para fazer com que Megico e seus companheiros escapassem, para assim o plano de dominação geral acontecesse. E também é claro que por isso eles estariam passando por cada reino tentando encontrar pessoas fortes, pessoas de nível arcano talvez para se tornarem receptáculos, e também principalmente um modo de abrir a árvore de Qliphort, para assim fazer a dominação geral de todo mundo. Cada reino representando um naipe do baralho deve possuir o seu próprio demônio, e por isso a gente via essa representação quando eles estavam usando o máximo de poder. Quando Vanica foi se fortalecendo pouco a pouco, 1% de cada vez, ela não demonstrou aquela cauda, apenas quando ela chegou 70%, o seu nível máximo. Ali foi demonstrada a ligação do seu demônio interior com o seu reino, assim como também foi demonstrada a ligação do Diasta com o reino de Clover, quando o garoto perdeu completamente o controle e ele o dominou completamente naquele dia. Cada demônio pode possuir um reino e um poder diferente ligado a ele, e a batalha dos reinos pode não se expandir apenas entre magos e esses seres, mas sim entre eles mesmos enfrentando eles mesmos, para conseguir o poder absoluto. Mas é isso aí, o que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aí embaixo suas teorias e previsões também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!